Opa, tudo bem aí, galera? Estamos aqui começando mais uma live. Eu acho que hoje é quarta-feira, dia 25 de maio, mais um dia. Aquele horário maluco, né? Que vai dormir tarde pra caramba, aí acorda tarde pra caramba e não consegue depois fazer nada durante o dia. Como é que tá? Eu lembro quando eu estava no colégio, no primeiro ano do colégio, era período integral. Então eu estudava de manhã e estudava também à tarde, né? Tinha aula de manhã e de tarde. E saía de lá umas 6 horas da tarde, ainda demorava quase uma hora para chegar em casa, ia tomar banho, assim, bem cansadão, né? Jantar, acabava não fazendo muita coisa. Assistia meia horinha de TV e ia dormir, para levantar cedo no outro dia, porque eu entrava às 7 na escola. E no ano seguinte a gente estudava no segundo ano à tarde, era à tarde. E aí foi um ano assim que, cara, eu produzi muito menos do que no ano anterior. Por quê? Porque como eu levantava tarde no dia seguinte, não precisava levantar cedo para entrar às 7 na escola, eu entrava a 1. O que eu fazia? Eu ia dormir tarde. Então dormia tarde, acordava tarde e, cara, não fazia nada. Acordava já quase na hora de almoçar e ir para aula e voltava da aula à tarde e chegava também, ficava assistindo TV, enfim. Não... E ele também está lá meio confinado. E aí daqui a pouquinho a gente começa a falar do nosso tema. Hoje vai ser o tema surpresa que o Francisco preparou aí pra gente. E, bom, deixa eu ir adiantando então para vocês que estão chegando, quais são os assuntos, né? Quais são os nichos que a gente trata nas nossas lives. Eu tenho feito lives com frequência aí com o Francisco, porque a gente se encontrou num curso que estávamos fazendo juntos e a gente, batendo papo, a gente viu que os nossos assuntos eram bem pertinentes, né? Embora fossem assuntos diferentes, mas eles têm muita coisa em comum, né? Eu falo sobre aprendizado, em particular sobre o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, e o Francisco, ele fala bastante da integração que tem entre o corpo e a mente, como a gente tem que cuidar das nossas várias regiões, né, do corpo, da mente, do espírito, para que a gente tenha uma integração disso tudo e que isso se reflita na nossa vida, né, que você tenha uma vida mais leve, que você tenha amizades mais sólidas, que os seus relacionamentos sejam melhores. E aí, batendo papo num café, num dia lá do curso, a gente viu que, poxa, minha audiência tem esses problemas, porque os alunos, quando estão no último ano aí do TCC, é uma tensão muito grande. E aí desequilibra tudo, né? Porque normalmente a pessoa já está fazendo o seu trabalho, e além do trabalho que ela está fazendo, ela tem também a escola e a pressão de final de curso das provas finais. Ah, agora sim. Chegou, Francisco. Boa noite, Francisco. Hamilton, arrumei até um outro celular aqui de apoio para se precisar Ah, usar. legal, legal. Só que a minha Eu, imagem aqui continua travada. Eu não sei se você está me vendo. eu tô te vendo bem agora, tô te vendo Tá me bem, vendo bem? tô Ah, te então vendo tá bom. bem. Vamos seguir assim. Vamos seguir assim então, já que você está me vendo, porque eu aqui travou a imagem, mas vamos lá. É. Então, eu estava falando aqui, Francisco, até para aquecer o pessoal, né, que embora os nossos assuntos, os nossos nichos, né, as áreas que a gente trabalha são diferentes, que a gente tem coisa em comum, né, e que a gente estava fazendo um curso juntos e num dos cafés a gente foi bater papo e a gente percebeu esses pontos em comuns, né. Eu dizia que você cuida do equilíbrio entre o corpo e a mente, como isso se traduz numa vida mais leve, em melhores amizades, mais sólidas. E aí eu falava que eu me ocupo bastante de aprendizado, de técnicas de aprendizado e, em particular, do TCC, né? E Uhum. que os alunos de TCC, a grande parte, a grande maioria, tem
como característica comum o desequilíbrio nos vários pontos da vida, né? Falei, então Sim, era bem legal a gente trocar as nossas figurinhas aí e ver se a gente consegue juntos oferecer um conteúdo extra, né, para nossa audiência. que legal, Hamilton. Quando se trata de seres humanos, como nós aqui, eu e a minha esposa, a gente trabalha com o ser humano em si. A nossa ferramenta, ela é a pessoa, né? A pessoa que, assim como todos nós, enfrenta conflitos e que tem que lidar com todos os problemas que envolvem a nossa mente, o nosso gerenciamento emocional, todo o nosso mundo interior, para que no mundo exterior, para que tudo que a gente busca concretizar na nossa vida se saia, ocorra da melhor maneira possível. Então, é bom, esse é o lado bom, né? A gente pode entrar em basicamente qualquer área. E com cautela, com planejamento, a gente consegue atingir as pessoas em certos pontos que são capazes de destravar elas, independente de qual seja a busca delas. E é isso, estamos aqui, já é a segunda semana, né, que a gente se encontra para É, falar com ambas as audiências e espero que o pessoal que esteja aí já esteja gostando desse começo e já prometo aí, vai ter muito mais, vai ter muito mais coisas. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo, né, de entregar os melhores conteúdos possíveis aí para vocês. porque hoje eu estava, na hora que eu estava dando uma passada por outros aplicativos, aí não vou nem citar o nome, cara, você vê só notícia ruim, só fofoca, só. Nossa, é incrível. Embora, lógico, é muito importante, né, a gente estar por dentro de como evitar ficar contaminado com o coronavírus, e tal, mas você só ouve disso, é muita repetição das coisas e no meio disso tem um monte de fake news. Então, se a gente pode encontrar um conteúdo onde a gente acrescenta alguma coisa mais leve, que vai deixar a vida das pessoas mais leve, o dia delas mais leve, poxa, eu acho bem bacana fazer isso, né? Sim, sim, a gente pode fazer até um paralelo, né, Milton, entre o que está acontecendo e a jornada que envolve o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque assim como toda essa novidade em torno do coronavírus, toda a modificação que isso está causando na nossa rotina, causando em nossas vidas, e de certa forma atingindo todas as áreas da nossa vida, sejam elas saúde, familiar, financeira e tudo mais, eu digo que a gente pode fazer um paralelo porque no TCC ocorre algo similar. A, né? E para explicar melhor, assim, simplificando tudo, o acadêmico ele vem em um ritmo até certo grau ali do seu curso, em um tal ritmo já conhecido, já bem manjado, vamos dizer assim. Mas o TCC muda toda a história. O TCC ele te estressa, ele causa uma cobrança que até então não existia. E para muitos, um cenário é, com o qual essa pessoa, esse acadêmico, ele muitas vezes não está nem preparado para enfrentar, né? Então, ele Exatamente. lidar com cobranças como o projeto de TCC, a escrita do TCC, entre outras coisas, a apresentação também, é algo que a maioria, eu digo isso sem nenhum conhecimento baseado em estudo, mas de percepção mesmo. A maioria de nós, por já ter passado também na graduação, eu via isso, muitos acadêmicos que ao longo da faculdade, ao longo do curso, nem sequer faziam um esforço, tinham medo mesmo, tinham suas travas para apresentar um simples trabalho, que dirá um Uhum. TCC. Então, esse momento é muito oportuno para nós falarmos sobre, por exemplo, medo, preocupações, gerenciamento emocional e TCC. E os nossos planos, né? Os nossos planos que giram em torno do TCC e que envolvem a nossa saúde, a nossa família, como eu já estava dizendo, e o futuro que está logo aí, né? todo mundo, as mídias, o nosso governo, o que rola no WhatsApp,
todo mundo está tentando prever de alguma maneira como a coisa vai se desenrolar, É, aonde esse coronavírus, né, ele vai nos levar. E eu acredito que também que, de certa forma, quando se fala em TCC, a gente até falou já na outra live, né, aonde esse TCC vai me levar, que impactos ele vai causar na minha vida profissional, nisso, naquilo. Então é isso, eu acho que agora é a hora de a gente falar exatamente sobre isso, preocupações, medo de que forma isso tem afetado nossos planos, né? é. Eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Imagine a seguinte situação, e aí você também, Francisco. Segunda-feira você teve aquele super fim de semana, foi viajar com a sua esposa, foi para um lugar super gostoso, descansaram. Cara, chega na segunda-feira cedo, você está tão relaxado que, cara, pode acontecer um monte de coisa que você não vai esquentar muito, né? E pode acontecer coisa até um pouco grave, tipo, o cara te deu uma super fechada no trânsito, deu uma encostada no seu carro, mas como você está relaxadão, isso não te afeta. Agora, pensa no outro extremo, quando você está chegando na sexta-feira e você teve uma semana daquelas, né? Um monte de reunião que, nossa, não produziu o que devia produzir, alguns projetos que você estava fazendo dando para trás, enfim, né? Você tá que aí uma pessoa olha para você, você já explode. Então, e aí trazendo isso, né, para essa situação que a gente está vivendo agora, você está sendo tensionado de todos os lados, né? Estressado de todos os lados. E aí, às vezes, pequenas coisas fazem você explodir. E no TCC não é diferente, né? Você falou muito bem aí dessas transições que acontecem. Então, tem aquela transição do antigo primário para o ginásio, que no primário era uma professora só, e no ginásio já tem 10 professores diferentes, cada um para uma disciplina. Aí você vai para o colégio, aí no colégio já começa aquela pressão de vestibular. Aí vai chegando o terceiro ano, vestibular, aquela loucura, cursinho e etc. E aí você entra na faculdade. O primeiro ano é festa. A partir do segundo você começa a estudar, vai entrando no ritmo. Então fica meio que segundo, terceiro, dependendo da duração do curso, até o quarto ano, você vai um pouco mais tranquilo. Quando chega no quinto ano, aí é aquela pressão total, né? Por quê? Porque provavelmente você já está com uma namorada, ela já está te pressionando, e aí, vamos casar? Você vai você vai se formar, como é que fica a nossa vida? E você já tem um trabalho ou um estágio? Será que você vai ser efetivado? E aí, como não bastasse tudo isso, ainda vem aquelas três letrinhas te perseguindo, né? TCC. E aí pronto, né? É o estresse elevado ao nível máximo. Cara, e a Milton, eu acho que essa nossa parceria, eu acho não, eu tenho certeza, eu creio de verdade, que ela não é por acaso. Afinal de contas, no programa Mente Calma, em todo o conteúdo que a gente tem gerado até agora e vai gerar ainda, existe uma sigla chamada TCC também, mas essa não leva as pessoas a essa tensão, a esse estado muitas vezes de caos e de cobrança, tudo isso que você falou, mas ao caminho, no sentido oposto. Ela destrava. Essa sigla se chama terapia cognitiva comportamental. É uma terapia da psicologia que serve sim para superar, para que a gente, a partir do momento que a gente usa ela na nossa vida, a gente consiga superar esses bloqueios emocionais, essas, esses condicionamentos que nós temos e construímos ao longo da nossa história. E com isso consiga moldar a nossa perspectiva sobre tudo que nós vivenciamos hoje. E, consequentemente, mudar a nossa reação ao que nos acontece. Então, olha só que legal, perceber que a gente é fruto da nossa história, dessas mudanças que você falou, dessas transições. E o Brasil hoje, nós estamos passando por um momento de transição. Talvez não seja um momento muito claro, mas se a gente for lembrar, há um mês atrás, como é que estava o Brasil, né, Hamilton? Como é que estavam as nossas perspectivas? Era outro cenário. Nossa, A realmente. perspectiva que a maioria das pessoas tinha, eu acredito, novamente dizendo, não estou falando em cima
de dados, mas sim do que a gente estava vendo no dia a dia, nas pessoas, nas falas. A perspectiva era positiva, era de crescimento. Esse era um novo estágio, novo período novo para o Brasil, em todos os sentidos. Já depois daquela era não tão positiva ali de crise que a gente estava passando e tal. Então, e agora? Quando surge essa novidade toda com o coronavírus, essa mudança e tudo volta a se bagunçar novamente, o que a gente faz? As pessoas preparadas, elas sim vão dar um jeito de buscar se adaptar a essa novidade, a essa questão de alguma maneira. Então, pessoas preparadas, eu digo, não só financeiramente, não só... Bom, meu negócio tá andando de vento e poupa, eu tenho aquela poupança lá no banco, eu tenho um plano para lidar com isso, beleza, mas eu digo preparada no sentido emocional também, no sentido de não, até mesmo tendo tudo que é necessário para passar por isso possível, estar preparado para e não abalar, por exemplo, suas relações, suas parcerias e tudo mais, preparado no sentido global da palavra mesmo. E aí, quando passa por isso, voltando à questão de ciclos ali, né? É importante lembrar que a gente está toda hora influenciado pela nossa história. E aí, é nessas horas que todos os gatilhos mentais que nós temos, que todo o plano, ele é colocado de fato no campo de batalha. Isso a gente também já escutou muito na nossa área do marketing digital, por exemplo, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, se isso é fato, se isso realmente ocorre, se nenhum plano de batalha sobrevive ao campo, a hora do teste, assim também é no TCC. Não adianta eu chegar, eu diria agora, com o plano perfeito de TCC, eu estou lá, por exemplo, no meu curso que dura 4 anos, eu idealizei meu TCC até o último ano, está tudo perfeito. Mas, se nesse período, no campo de batalha, quando o meu plano está sendo posto à prova, eu não consegui lidar, ou estar minimamente preparado para lidar emocionalmente com todas as mudanças que vão ocorrer na minha rotina, o plano perfeito ele pode ir por água abaixo. Entende? E aí é que falar sobre esses assuntos assim, que envolvem tanto o externo como o interno se torna cada vez mais importante nos dias de hoje. E é por isso que as pessoas estão vendo hoje a importância da meditação, não só da prática de exercícios físicos, mas a importância da interiorização. Por isso que esses assuntos estão ficando cada vez mais em pauta. Você liga a televisão, eu não sei se é porque eu presto mais atenção nisso, né? Mas se você ligar a televisão dia após dia, você vai ver um psicólogo, um profissional da área da saúde mental, seja ele qual for, falando sobre esse tipo de questão. Coisa que a gente não via há poucos anos atrás. Mas tá certo. Verdade. Tá pegando a transmissão aí, Hamilton? Senão Tô, vai sim, ficar... sim, tô ouvindo aqui e você vai falando e eu vou digerindo a sua fala e vendo, né? Cara, confirma tudo E isso, né? aí, o que eu quero dizer, Milton, com isso é que a gente volta àquele ponto, o ponto de equilíbrio que é importantíssimo em tudo que a gente faz. A gente já falou também isso na semana passada, mas eu gostaria de ressaltar aqui, equilíbrio entre todo o gerenciamento que nós temos, que envolve plano profissional, a nossa vida social, tudo que está além daquela lente, né, dos óculos, lembra? Da nossa Uhum. perspectiva, tudo que está além, mas também tudo que está dentro. É preciso haver um equilíbrio, porque senão um dos lados vai sofrer as consequências desse desequilíbrio. E tudo isso ocorre a partir da nossa perspectiva, da manutenção que nós temos, da forma como nós estamos observando o mundo, digerindo, né, tudo que nos acontece. Porque se nós não buscarmos sempre estar atualizando, sempre melhorando a relação entre o nosso eu, né, o nosso eu, digo, tudo que nos forma, nossos valores, nossas metas de vida, porque tudo isso está interligado. Eu sei que, assim como no TCC e na faculdade, nós temos uma lógica que é a seguinte, a lógica de fragmentar um conhecimento mais amplo para que ele se torne mais fácil de entender.
E é por isso que existem os capítulos do TCC, né? Os Uhum. capítulos, todo embasamento teórico e tudo mais. E aí eu já estou fazendo um, um cruzamento aí para ficar mais claro para a galera do TCC, né? Se existe, até mesmo na lógica de construção do TCC, de uma grade curricular da faculdade, uma fragmentação para que um conhecimento maior de uma área, de um nicho, se torne mais fácil de ser digerido e assim a gente consiga avançar, por que que na nossa vida também a gente não coloca isso em prática no relacionamento que nós temos conosco mesmo? E aí eu gostaria de simplificar ainda mais ainda. Se nós temos nossos objetivos, nossos planos, tudo no papel, a gente busca alcançá-los, por que no nosso dia a dia nós não tentamos entender que esses objetivos, esses planos que nós setamos para a nossa vida, estão totalmente ligados a questões menores e não menos importantes, que estão, por exemplo, ligadas aos nossos valores, às nossas referências de vida. Isso também a gente falava na semana passada, né? Se eu tenho uma referência, logo aquela referência serve como base para maioria, para boa parte das minhas decisões de vida diárias. Então, hoje, o que a situação e problemas que estamos enfrentando? Os valores de cada um estão subindo para a superfície, ficando à mostra. Então, os valores dos nossos governantes estaduais, independente de se essa foi a intenção deles ou não, estão ficando totalmente à mostra. E assim por diante, né? Eu não vou entrar, mas os valores de cada pessoa são transmitidos em cada pequena ação, principalmente em um momento de crise. E nós precisamos estar atentos, porque se não houver aí, novamente, um equilíbrio, um conhecimento que aumenta gradualmente, a gente sempre vai cometer equívocos. Porque não basta somente eu saber para onde eu estou indo, mas sim o que é. Eu preciso, sabe, conhecer minimamente o meu veículo também. Uhum. E agora eu vou fazer uma analogia bem simples que vai tornar tudo isso mais claro, que é o seguinte. Você entra num carro. Hoje você tem um carro e você tem o objetivo de fazer uma viagem, por exemplo, para o norte do país. Ou, sei lá, uma viagem longa mesmo, até o México, por exemplo, do Brasil ao México. E aí você entra num carro simplesmente com o mapa e o seu destino final e vai encarar uma viagem longa dessa, o que pode acontecer? Você pode simplesmente, nas primeiras cruzadas ali estaduais que você vai fazer, acontecer alguma coisa com o seu carro e você ficar na mão. É o que acontece com a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, por falta de atenção ao próprio veículo. E com a gente é assim também. Se a gente não tem autoconhecimento, uma relação íntima conosco, com a gente mesmo, com os nossos condicionamentos, com os pensamentos, como é que eles trabalham aqui dentro da nossa mente, como eles influenciam as nossas decisões e a todo momento estão decidindo o que vai acontecer. A gente, uma hora no meio da estrada, vai quebrar, porque a gente não conhece o nosso veículo, a gente não leu minimamente o manual dele. A gente vai ficar refém, muitas vezes, das mecânicas. Isso se elas existirem, e aí eu já vou estendendo o papo para as questões da terceirização do nosso próprio cuidado, do nosso próprio autoconhecimento. E aí, gente, é tudo isso que nós estamos vendo. Pessoas hoje que adoecem cada vez mais, principalmente no campo da mente, porque a medicina está muito avançada, mas no campo da mente as pessoas não se conhecem, não sabem se gerenciar e ficam reféns do sistema. E o sistema ele não é perfeito. As mecânicas no meio dessa viagem, né, da nossa ida até o México, entre aspas, não é garantido que a gente vai encontrar a assistência no momento exato em que o pneu for. Não é garantido que aquele mecânico que vai nos atender, e assim o sistema de saúde, que o psiquiatra que vai nos atender, que o terapeuta vai nos atender, que ele vai prestar o melhor. E aí o que acontece? Para resumir mesmo, Hamilton, e passar para é que a gente encontra muitos profissionais que não, por N motivos, não nos darão o melhor atendimento. E aí, o que eles vão, consequentemente,
buscar a resposta que vem através da medicação. E essa é uma grande briga que eu assumi para nós, assim, no nosso, uma grande briga no sentido positivo. Eu sei que a medicação tem uma grande função e é importante até certo nível, mas assim, hoje, um problema grandioso que nós enfrentamos no Brasil é que a resposta para todos os nossos problemas tem sido buscada somente na medicação. E não é essa a resposta. E muitas vezes a medicação que ele faz, tem uma dor de cabeça e a pessoa vai lá, toma um remédio para dor de cabeça, mas ela não vai atrás do motivo daquela dor de cabeça. E aí ela Isso. nunca vai curar, né? Porque ela cura o efeito, ela não cura a causa. Ela não procura descobrir qual é a causa. Pois é como no processo TCC, quando um aluno, por exemplo, um graduando ali, ele está com dificuldades para desenvolver um certo capítulo, alguns parágrafos, e aí você pergunta assim, e aí, mas de onde é que vem essa tese, assim, esse assunto que você está querendo desenvolver aqui? Essa Ah, Big mas eu não Idea. sei, eu não sei muito bem, a minha referência está um pouco confusa, eu não conheço, eu não li a fundo sobre o assunto. Aí você já vê que não tem É, profundidade, que enfim, o problema só está querendo se tapar. É como querer tapar o sol com a peneira, né? exatamente. E Dá aí, para seguir uma linha de raciocínio, assim, é preciso a gente buscar conhecimento. E aí a gente até volta a um ponto que nós falamos na semana passada. Uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que não busca ter referências, que não busca sanar as pequenas dúvidas antes que elas se tornem grandes monstros e assim aumentem a nossa preocupação. Essa é a cadeia, né? Como ela se desenrola e forma nossos monstros. Monstros, eu digo, aquilo que mais nos paralisa, que nos coloca em situação de defensiva, medo, né? Se a gente não começa desde o começo a resolver nossas pequenas dúvidas, o que é que acontece? Ih, quase. quase, quase, engasgou. É emoção. Já estou voltando. Tá. Não, mas enquanto você estava falando da outra questão do equilíbrio, né? Eu queria complementar um pouquinho e veja que interessante, né? Esse ponto que você abordou agora vai complementar a minha ideia. E é a seguinte: a gente precisa ter os pilares da nossa vida, né? Equilibrados. Se você pensar, eu gosto muito daquela série lá, é uma série porque tem muito filme, o Star Wars, né? E tem um dos episódios que tem aqueles monstros, aquelas armas que caminham assim grandonas, elas têm que estar bem equilibradas nas duas pernas. Imagina uma situação onde tem quatro pernas daquela, né? Uma aranhona andando com quatro pernas. Se as quatro pernas não estiverem fortes da mesma maneira, você vai ficar capenga, né? Veja você, se você, por um motivo qualquer, machuca o músculo da coxa quando você estava correndo, e aí enquanto você está com aquela dor, você vai deslocar sem você fazer isso conscientemente, você vai deslocar o peso para a perna esquerda. Se machucou a direita, vai deslocar para a perna esquerda. E o que vai acontecer? Depois de um tempo, a sua perna esquerda vai ficar mais forte e a direita mais fraca. E aí, tá bom. Então, guarda essa imagem, tá? A gente precisa sempre estar com tudo em equilíbrio. E aí você falou do conhecimento, que é um dos pilares. E aí você tem uma dúvida, aí você vai esclarecer aquela dúvida, aí esclareceu a dúvida, mas apareceu um outro assunto paralelo que é bem legal, você vai se aprofundar mais, vai se aprofundar. O que você está fazendo? Você está fortalecendo a sua perna direita. E a perna esquerda? Ela não machucou, mas você não fez nada com ela. O que é a perna esquerda? A perna esquerda pode ser o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento com a sua esposa, o seu lado profissional, né? Então, a gente tem que fazer isso. Você não pode ficar parado, né? Porque se você fica parado, você regride. Então, você precisa avançar, escolher os pontos que avançar de fato, e aquilo vai ficar mais forte
e você tem que correr para os outros pontos. Então, veja, né? A gente precisa ter uma preocupação com o equilíbrio o tempo todo. Porque senão a gente, se você está andando de bicicleta e se você parar, você cai. Né? A não ser que a sua bicicleta tenha aquelas duas rodinhas atrás. Mas se tiver só duas rodas, ou você está em movimento ou você está caindo. E a nossa vida é assim, né? O nosso aprendizado, o nosso crescimento enquanto ser humano é de melhorar os pilares. Ah, eu já sou, cara, sou muito bom, já conheço todo o assunto acadêmico. Tá, e como é que tá sua namorada? E como é que tá sua namorada? Sua família? Há quanto tempo você não vai na casa da sua mãe? Né? E seus amigos? E como é que tá o seu lado profissional? Então, é uma atenção constante para tudo isso. Né? E é Você falou, o tempo passa muito rápido. Cara, março já está acabando. Já foi um quarto do ano, já foi embora, praticamente. Passa muito rápido para a gente ficar desperdiçando tempo. sim. E aí é isso, as consequências são o que a gente vive lá. Eu estava querendo chegar na apresentação, que é o grande momento, né? Para muitas pessoas do TCC, a apresentação, ela é mais um obstáculo, mas ela só é consequência, só é o resultado de tudo que foi feito antes, de todo o planejamento e desenrolar do TCC. Se a pessoa, se ela não conseguiu ao longo do processo de planejamento, nas mínimas coisas, resolver suas dúvidas, resolver suas inseguranças, buscar todo o preparo necessário, conhecimento, ela vai chegar lá na apresentação despre, 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 oh, Opa! Ela tomar uma aguinha aqui. vai chegar mesmo despreparada e Preparada, não tem os como. professores, o pessoal que está na banca, parece que eles têm um sexto sentido que eu costumo chamar de balelômetro. É o Aham. medidor de balela. A hora que começa a falar um pouquinho, você já fala, ih, aí tem coisa. E aí é só apertar um pouco depois, né? Então não adianta. Se você tiver algum ponto fraco, qualquer que seja ele da sua vida, não só no TCC, se você começa a fazer, apresentar algum argumento e você fica com muito, veja bem, na verdade, cara, É. tá enrolando. Aperta Tem que ser que bala na perde agulha, né? mesmo. Tem que dar a resposta com segurança. É, Afinal de contas, não é pouco tempo não que se dedica ao TCC, né? não, pelo menos. Bom, enfim, você usa, né, a sua atenção no último período do seu curso, né? Alguns cursos, o curso é anual, então é no último ano, alguns cursos é semestral, então no último semestre, mas de qualquer forma, você tem aquele período lá em que o foco, esse é um dos focos. E aí, já que a gente abriu então esse problema, Hamilton, acho importante que a gente dê um direcionamento aí para quem está acompanhando a gente, que é, beleza, precisa se preparar, precisa buscar conhecimento para não chegar lá e na frente de todo mundo causar, né? Causar uma má impressão e tudo mais, tudo que a gente não espera para um momento onde deveria ser o auge, né? Deveria ser o melhor momento, um momento de alívio, onde você faz tudo com a maior tranquilidade possível. Acontece na apresentação do TCC e deveria acontecer, assim como em todas as áreas da nossa vida. Buscando todo dia se dedicar ao nosso trabalho é porque a gente espera chegar no final do mês ou chegar em algum momento, no caso de quem tem negócios aí, e sim ficar tranquilo porque eu já fiz tudo que era necessário. Eu estou todo dia ali, suor na cabeça, lutando pelo que eu faço. E eu conheço bem, eu estou bem seguro do que eu estou fazendo. E para a gente direcionar então um pouco o pessoal, como a gente pode, acho que seria interessante você e eu a gente, trazer formas para melhorar esse preparo, para melhorar essa mão na massa, mesmo do dia a dia, por onde, por exemplo, começar, né? Para chegar, por exemplo, na apresentação, em qualquer momento, lidar melhor com isso, né? Como a gente. Dicas simples, quem sabe, a gente pode estar passando agora para melhorar todo esse processo, para quem está realmente sem nenhuma noção do que fazer. E não sei se você quer começar aí, mas a gente pode.
Começa você, fala você um pouquinho, depois eu falo um pouquinho no caso do TCC. Sim. Então, eu já começaria dizendo o seguinte: a gente já abordou, estava falando isso agora mesmo. Conhecimento, começar a sanar as pequenas dúvidas, pouco a pouco. Isso se traduz em quê? Bom, acabei de entrar na jornada de TCC. Acabei de ver outro exemplo, que o meu negócio ele está indo para a beira do abismo por causa dessa questão do coronavírus. Tudo bem, fica tranquilo. O mais importante é você agora não se deixar desesperar. Por quê? Todo esse envolvimento, se você se deixar levar por essa emoção que é natural e transformar ela em medo, em outros monstros ainda maiores, você simplesmente concretizará o que a tua mente acabou de projetar. E a nossa mente, ela é assim, é incrível. Ela só projeta catástrofes. Então, se o problema ele é X, sempre vai projetar daqui a um tempo 20x em cima do problema, né? Vai transformar ele em monstro. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, você viu que o obstáculo à tua frente, viu que o TCC não é um negócio fácil, que exige dedicação, observa. Tira aquele print inicial assim do obstáculo e começa a olhar para os detalhes. Bom, isso causou em mim uma preocupação, tudo bem. Entenda que isso é natural. Mas por que você sentiu essa emoção? Olha que interessante. Aí a gente já começa a avançar no relacionamento com nossas emoções. Na maioria das vezes a gente não controla. Então, se você sentiu-se preocupado, pergunte-se o porquê que isso está acontecendo. E aí, talvez surja alguma resposta, talvez não, mas você pode acrescentar outras perguntas para conhecer os mecanismos que estão despertando essa sua reação. Por que que o TCC para mim parece tão difícil? Talvez seja porque o projeto para você é um grande mistério, você não sabe por onde começar, você não tem nem ideia do tema para o TCC. Para aí, dá uma olhada e começa agora a tentar determinar orientação, uma forma de responder essas questões que surgiram primeiramente. Não foca só em questionar, não foca só em ver o quanto você ainda precisa melhorar e avançar. Olhou para as coisas importantes desse obstáculo, por exemplo, que é o TCC, tentar responder e anotar, planejar, né, a base da organização, do conhecimento que nós falamos, se concretiza no planejamento, na anotação. E aí você vai mapeando esse monstro, esse grande obstáculo, e vai vendo aos poucos que essa emoção, ela é muitas vezes infundada, porque a nossa mente aqui tenta muitas vezes aumentar ela. Entende? Você percebe que as coisas não são tão ruins quanto a gente tende a fazer com que elas pareçam para nós. Então, importante, a primeira é essa, olhar para o obstáculo, olhar para o TCC, o que está te travando, e olhar para os detalhes, para as primeiras questões, as questões mais latentes que surgem dentro da sua mente, que estão te preocupando, causando essa emoção, e procurar responder elas, se relacionar com elas da melhor maneira possível. E não se deixar levar simplesmente pela emoção, pela preocupação, e, consequentemente, gerar. Assim, o que acontece, Hamilton? Em suma, o problema ele passa a ser visto em partes. E aí vem aquela lógica, para que a gente consiga dar conta de um problemão, é preciso fragmentar ele. É isso que ocorre na maioria dos casos, principalmente no campo do conhecimento, né? Vamos começar focando só no grande problema agora, por exemplo, que é o projeto de TCC, é o título. Vamos começar com uma coisa pequena, título. E um obstáculo após o outro, a gente se sente bem, a gente se sente, né, disposto a avançar, porque a gente também é capaz de daí reconhecer, nossa, melhorando certos mecanismos, melhorando a minha relação com o próprio problema, eu consigo ver que eu sou capaz, eu consigo até comemorar pequenos avanços e não ficar só dependente do resultado final.
O grande problema é o oposto, as pessoas que ficam presas somente ao resultado final, que ficam presas à data de entrega do TCC. E aí, Hamilton, eu te pergunto, você já viu alunos que acabaram de entrar no começo da jornada de TCC, estão pensando na data de entrega? Sim. Eu acho que até você precisa, lógico, tem que saber quando é, se é novembro, se é dezembro, enfim, quando é. Mas essa não pode ser a atenção. Porque se você está olhando lá na frente, você não vê as pedras que aparecem logo no seu segundo passo. Você tem que Sim, saber onde, eu vou para lá. E começa a olhar o caminho de perto. E de vez em quando você olha de novo, eu desviei muito, né? Porque eu sei que eu tenho que entregar no finalzinho de novembro. E eu não olho mais para isso. Quando chegar lá em setembro, eu falo, nossa, cara, esqueci que era novembro. Ó, deixei, fiquei, sabe, viajando aqui. Então, é assim, né? Você direciona, olha para onde vai, mas vê o passo a passo, o dia a dia. Senão não sim, tem jeito. os próximos 20 metros, o segredo está aí. Exatamente. E aí eu volto ao exemplo do carro, assim, na estrada, porque ele se torna muito palpável para a gente entender qual é a lógica do processo. Se a gente está viajando lá, tá naquela viagem, coisa boa, né? A gente está viajando à noite. E à noite é assim, muitas vezes, numa jornada que a gente não conhece, como a do TCC, e também esse momento do coronavírus, a gente não conhece. É um cenário à noite para a gente na estrada. O que que acontece? Se a gente voltar os nossos olhos para aquela escuridão, para aquela penumbra que está lá na frente, a gente tira os olhos do que a gente realmente controla, a gente está focando no que a gente não controla. E se vem um buraco pela frente, o que acontece? Não vai dar tempo nem de desviar, porque o teu foco não está na estrada, não está onde o teu feixe de luz, o feixe de luz do carro consegue iluminar. Mas agora, se você conhece o teu carro, se você está cumprindo a manutenção dele, está cuidando de você mesmo, é isso que eu quero dizer, e está olhando para o feixe de luz, para a estrada sendo iluminada à tua frente, que seja próximos 20 metros, todo tipo de reação que você vai colocar sobre o carro vai tender a ser possível. Com certeza. E para todos esses assuntos, né, quando bate aquele desespero de não sei para onde vou, não sei onde encontrar essa informação, quando seu carro não está bom, o que que você faz? Normalmente você leva no mecânico, né? Sim, Então, sempre tem alguém, né? Você sempre vai ter um mecânico na sua vida. Então, você sempre tem um mentor, você sempre tem um seu professor, você sempre tem seu psiquiatra, aquele seu amigo, aquela sua amiga que você conversa, que você conta tudo, que, enfim, né, que te dá uma luz, um parente, seu pai, se ele está vivo, sua mãe, né? Sempre tem alguém. No caso do TCC, você sempre tem algum professor, o seu orientador. Então, essas pessoas, quando bate aquele desespero, né, e outra, essas pessoas não estão ali à toa. Elas estão na nossa vida e com um propósito. Então, não deixa passar esse propósito pelo qual as pessoas foram colocadas na nossa vida, né? sim. Deixa elas ajudarem também, deixa elas te clarearem um pouco mais o caminho. Ou, no mínimo, falar assim, olha, eu não sei para onde a gente vai, mas esse aqui, esse caminho não é legal. Essa estrada aqui à esquerda, cara, essa daí eu já fui, ela não tem fim, ela é toda esburacada, né, mal sinalizada. Então, né, a gente já ouviu bastante isso, né? Se você vai sozinho, você vai mais rápido, mas se você quer ir longe, você vai acompanhado, né? Porque aí um vai ajudando o outro e O que a gente tem para dizer é que se uma pessoa quer melhorar a viagem dela, a jornada dela, seja para onde ela quer ir, precisa localizar pontos estratégicos durante esse percurso onde ela vai poder se apoiar de alguma maneira, pessoas que poderão dar informações. E aí eu concordo contigo com tudo que você tá dizendo. Uma pessoa que está dando a cara na estrada e diz, eu vou resolver tudo e, né, não preciso de ninguém, ela só vai bater com a cara na parede várias vezes. E o ruim é que ela vai se machucando.
E quanto mais machucada ela fica, mais incapaz ela fica de enfrentar novos obstáculos. E sempre, a vida é assim, né? É cheia de obstáculos, de estresse. Não é fácil. Então, mais nós conseguimos equilibrar essa relação com o nosso mundo, com as pessoas que podem contribuir na nossa vida e com a nossa independência maior. E aí eu até gostaria de trazer um caso aqui, um estudo científico que avaliou a diferença entre as pessoas, entre os animais, porque esse estudo foi feito com animais. Se eu não me engano, eu não tenho bem clara a memória, mas foi feito com carneiros ou ovelhas. Mas tudo bem, faz tudo parte, eu acho que da mesma meio que família, né? E aí avaliou o carneirinho que ficava sozinho dentro de um local controlado e se alimentava num local específico ali, numa vasilha que foi posta próximo a ele várias vezes ao dia. Só que acontecia o seguinte, eles queriam analisar a diferença entre um carneiro que vivia sozinho, completamente sozinho, não tinha presença próxima dele de qualquer outro familiar, seja a mãe desse carneiro ou não, enfim, qualquer pessoa, ele estava completamente sozinho, e um outro carneirinho também na mesma situação, mais acompanhado. E aí, o que aconteceu? Esse carneirinho ele tinha que se alimentar, só que tinha um obstáculo, um desafio, um estresse a todo momento em que ele ia se alimentar. O que acontecia? Ele comia aquela raçãozinha, aquele alimento que foi posto para ele, e toda hora ele recebia um choque. Toda hora que ele ia comer, ele recebia um choque. É claro que não era um choque a ponto de derrubar ele, mas era um choque que incomodava, com certeza. E aí percebeu-se ao longo esse carneirinho, essa ovelha, não sei muito bem, de tanto receber choque, de tanto sentir aquele estímulo estressante, ele parou de se alimentar. E parando de se alimentar, consequentemente, isso afetou a saúde dele. Mas, em contrapartida, ou no outro caso, o mesmo carneirinho, nas mesmas condições, tinha que se alimentar, mas tinha com ele, ao seu lado, a sua mãe, ele mesmo recebendo aquele choque, ele continuou a se alimentar. Ou seja, ele continuou mantendo algo que é essencial para a vida dele, né? Que é a parte da conseguir, de alguma maneira, superar aquele estresse, aquela dor. E no dia a dia é assim. Eu trago esse estudo aqui, esse exemplo, porque no dia é assim. Se você bate no peito, se você vai resolver tudo e se fecha no teu mundinho, né? No TCC também é assim. Você vai enfrentar obstáculos, vai dar com a cara na parede e vai sofrer com isso. Só que o pior, uma hora ou outra, o teu gás vai se esvaziar. Vai. E você vai se sentindo sozinho, sem apoio, sem estrutura. O que acontece? Você vai parar. Naturalmente, o que acontece, o que esse estudo provou é que uma pessoa sozinha, sem nenhuma rede de apoio, sem nenhum semelhante ao seu lado ali, de alguma maneira, fez com que aquele primeiro carneirinho desistisse de algo simples, básico, né, para a sobrevivência dele. Mas, no outro caso, com a presença de alguém, de um semelhante ali, o carneirinho continuou enfrentando o obstáculo. E isso é muito interessante, né? É a ciência comprovando o que a gente está falando aqui, não é nada da boca para Exatamente. fora. E cada vez mais as pessoas precisam ter mais consciência disso, que senão, o que está acontecendo? As pessoas inconscientemente estão se deixando levar, se tornando mais egoístas, né? Ficando no seu quadradinho, não ouvindo muitas vezes pessoas que deveriam ser ouvidas, que estão dizendo, olha, não vai por aí, não vai por aí que eu já trilhei esse caminho. Mas enfim, o mundo é assim e uma hora ou outra a gente aprende por bem ou por mal, né? Vai pela dor ou pelo amor, né? É, Francisco, nós temos mais 5 minutinhos, vai acabar o nosso prazo de live aqui. Então, eu queria aproveitar a nossa oportunidade e deixar um convite aí para a nossa audiência. Amanhã, às 8 horas, a gente não vai fazer live, porque amanhã eu vou fazer uma aula específica para TCC. Então, eu queria convidar todo mundo que está vendo a gente, que vai ver a gente, para assistir essa aula amanhã. Se você olhar no link da bio do TCC 21 dias,
tem um link para essa aula que vai acontecer amanhã. Então, se clicar no link, você vai numa página, você coloca seu e-mail lá e aí você vai receber o link da sala onde vai acontecer a aula. Então, eu queria deixar esse convite, então, extensivo a todo mundo que está vendo a gente aí para poder ver, porque eu vou tratar temas importantes, né? O tema da aula são os 4 pontos cegos que travam o seu TCC. E a gente tem muito disso, né? Usando os exemplos do carro aí, quando você está dirigindo, de vez em quando aparece um motociclista, aparece um outro carro do nada, né? Você fala, pô, onde estava esse cara? Estava no seu ponto cego, né? Às vezes a gente só vai ver esse ponto cego ou o que sai do ponto cego muito tarde. Então a gente precisa saber quais são, qual é a região do carro ali que ele pode estar, para a gente não cair em nenhum acidente. É isso aí, Hamilton. E para quem deseja saber mais sobre questões de gerenciamento emocional, de espiritualidade, desenvolvimento espiritual, fica aí o convite para seguir a página Mente Calma, Corpo Saudável, porque todos os dias a gente lança novos conteúdos e amanhã é um compromisso diário que eu estou estabelecendo. Vai ter mais um conteúdo longo, mais profundo como esse aí que eu fiz agora com o Milton, para discutir sobre assuntos pertinentes aí para os obstáculos que nós enfrentamos, que atrapalham nossas emoções, a nossa mente, o nosso equilíbrio geral. Então fica aí o convite para seguir as nossas páginas e também dar mais uma guinada aí nessa página tão importante. É isso Isso aí, aí. Bom, obrigado pela partilha, por esse momento tão construtivo. E até breve, né? Espero que a eu, gente se vê logo aí. eu que agradeço, Francisco, aí a sua gentileza, a sua generosidade, né, de compartilhar o seu conteúdo, o seu conhecimento, essa coisa que você construiu aí ao longo da sua jornada. E estamos juntos, né? Sempre que a gente puder, a gente vai estar fazendo essas lives que são bem legais. E eu acredito que a soma, né, hoje mesmo eu fui numa empresa, eu vi uma empresa, né, na internet, eu estava procurando um produto pela internet, e ele tem um símbolo que é bem legal, parece aquele símbolozinho do infinito, um nó, pensa num nó de marinheiro, né? E estava escrito assim, 1 mais 1 é igual a 3. Por quê? Porque juntos somos mais fortes, né? Não é juntar eu e você que a gente é dois, não. A gente tem a força de 3, porque a nossa sinergia gera como se fosse mais uma pessoa para ajudar no caminho que a gente quer trilhar. É isso aí, Hamilton. Que legal. Então, em breve, nós estaremos aí transmitindo mais uma live pro pessoal. É Um isso aí, grande galera. abraço. Um grande abraço, Eu boa desejo noite a a você todos. uma Lavem excelente as noite. mãos, tá bom? Todo Se mundo aí na cuide luta. e vamos. Grande É isso aí. abraço e que a força esteja com vocês. Até mais. Até mais. Valeu.